Um milionário dá R$ 1.000 a um morador de rua na rua. No dia seguinte, ele o encontra em um cemitério. Ele está diante do túmulo da mãe do milionário. Um segredo se revela, tocando e mudando suas vidas para sempre. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. A mansão opulenta erguia-se como uma sentinela silenciosa sobre a baía de Guarapari, suas janelas brilhando na luz decadente do crepúsculo. Dentro, André Holanda movia-se pelos cômodos cavernosos com a energia inquieta de um homem procurando algo que não conseguia nomear. Aos 42 anos, André havia acumulado uma fortuna que duraria várias vidas, mas se sentia tão vazio quanto as taças de cristal alinhadas em seu bar. Ele parou ao lado das janelas do chão ao teto, seu reflexo sobreposto ao céu escurecido. As linhas gravadas ao redor de seus olhos falavam de sucesso, mas também de solidão. Seu olhar desviou-se para uma fotografia emoldurada em uma mesa próxima. Uma mulher sorridente com olhos gentis e cabelos prateados. Elisa Holanda, sua mãe, falecida há 4 anos, mas ainda a âncora a qual seu coração se agarrava. Mais um dia, mãe, ele murmurou, seus dedos roçando o vidro frio da moldura. Mais um dia de nada. A ironia não passou despercebida por André. Ele havia construído um império, transformado o horizonte de Guarapari com seus empreendimentos, e ainda assim não conseguia preencher o vazio deixado pela morte de sua mãe. A sala de estar espaçosa, com seus móveis de designer e arte inestimável, parecia mais um mausoléu do que um lar. Com um suspiro, André afastou-se da janela e dirigiu-se ao seu escritório. O cômodo era um testemunho de seu sucesso. Painéis de madeira escura, livros encadernados em couro alinhados nas paredes e uma escrivaninha de mogno que já pertencera a um senador. Ele afundou em sua cadeira, o couro rangendo suavemente sob ele. Seus olhos caíram sobre o calendário, a data circulada em vermelho. Amanhã marcava mais uma visita ao cemitério, um ritual que ele mantinha desde o funeral de Elisa. Essas visitas eram os únicos momentos em que André sentia uma semelhança de paz, uma conexão com o calor e o amor que conhecera na presença de sua mãe. Enquanto se recostava, memórias inundaram sua mente. O riso de Elisa ecoando por sua modesta casa, seu encorajamento quando ele deu seus primeiros passos no mundo dos negócios, seu apoio inabalável mesmo quando suas ambições pareciam temerárias. Ela havia sido sua rocha, sua confidente, a única pessoa que via além das contas bancárias crescentes para o homem que ele realmente era. Uma batida na porta arrancou André de seus devaneios. Senhor, Holanda! Era a senhora Pereira, sua governanta, sua voz tingida de preocupação. Preparei seu jantar. Devo trazê-lo para o escritório? André olhou para seu relógio, surpreso ao descobrir que horas haviam se passado. Não, obrigado, senhora Pereira. Vou comer na sala de jantar esta noite. Ele raramente usava a sala de jantar formal, preferindo a solidão de seu escritório, mas esta noite a ideia de outra refeição sozinho neste cômodo parecia sufocante. Enquanto se dirigia à sala de jantar, os passos de André ecoavam pelos corredores vazios. As paredes estavam adornadas com pinturas caras, cada uma cuidadosamente escolhida para impressionar, mas ele mal as via mais. Eram apenas mais uma camada da fachada que ele havia construído ao seu redor. A sala de jantar, com sua longa mesa que poderia acomodar 20 pessoas, apenas enfatizava a solidão de André. Ele sentou-se à cabeceira da mesa, as cadeiras vazias uma reprovação silenciosa. A senhora Pereira serviu a refeição com eficiência silenciosa. Um banquete gourmet que teria deliciado a maioria, mas para André era apenas sustento. Enquanto comia mecanicamente, sua mente vagava para a visita ao cemitério do dia seguinte. Era uma peregrinação agridoce que trazia tanto conforto quanto dor. Naqueles momentos, junto ao túmulo de Elisa, André sentia-se mais próximo dela, capaz de compartilhar seus pensamentos e medos de uma maneira que nunca poderia com mais ninguém. Após o jantar, André se viu atraído para o terraço com vista para a baía. O ar noturno estava fresco, carregando o cheiro salgado do oceano. À distância,
As luzes de Guarapari cintilavam como estrelas terrestres. Era uma vista que custara milhões, mas não lhe trazia alegria alguma. Ele se apoiou no parapeito, seus olhos esquadrinhando o horizonte. Em algum lugar lá fora, além das luzes cintilantes e da vasta extensão escura do oceano, estava um mundo cheio de pessoas vivendo suas vidas, se conectando, amando, lutando e prosperando. André sentia-se afastado de tudo isso, um observador em vez de um participante. À medida que o vento aumentava, trazendo um frio que penetrava seu caro terno, os pensamentos de André se voltaram para o futuro. Que legado ele deixaria? Seus edifícios permaneceriam por décadas, talvez séculos, mas quem se lembraria do homem por trás deles? Ele não tinha esposa, nem filhos, nem amigos próximos. Sua vida, com todo o seu sucesso material, parecia fundamentalmente incompleta. Ao retornar ao seu quarto, o olhar de André demorou-se em uma pequena caixa despretensiosa sobre sua cômoda. Dentro estava a única joia que ele realmente valorizava, o simples medalhão de ouro de sua mãe. Ele o abriu gentilmente, revelando as fotografias dentro. Elisa como uma jovem mulher de um lado e uma foto dela segurando André como um bebê do outro. "Sinto sua falta, mãe", ele sussurrou, sua voz mal audível. "Queria que você estivesse aqui para me dizer o que fazer, como preencher este vazio." Enquanto se preparava para dormir, André não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a mudar. Não era um pensamento lógico. Sua vida havia sido um estudo de rotina cuidadosamente controlada por anos, mas uma sensação inexplicável que puxava as bordas de sua consciência. Deitado em sua cama king size, cercado de luxo, mas se sentindo completamente sozinho, André Rolanda fechou os olhos. O amanhã traria outro dia, outra visita ao cemitério, outra tentativa de se conectar com a memória da única pessoa que realmente o conhecera. Mal sabia ele que o destino havia posto em movimento uma série de eventos que quebrariam o cuidadoso isolamento que ele havia construído ao seu redor e desafiariam tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida, sua família e seu próprio coração. Enquanto o sono finalmente o reclamava, a última coisa que André viu em sua mente foi o sorriso de sua mãe, caloroso e conhecedor, como se ela guardasse um segredo que estava prestes a se revelar. Na noite seguinte, nuvens escuras pairavam sobre a baía de Guarapari, espelhando o humor sombrio de André Rolanda ao deixar o cemitério. Sua visita ao túmulo de Elisa havia sido particularmente pungente, deixando-o com uma dor que parecia se aprofundar a cada ano que passava. As primeiras gotas de chuva começaram a cair enquanto ele deslizava para o banco de trás de seu carro com o motorista, o interior de couro um contraste gritante com as lápides desgastadas que ele deixara para trás. "Para casa, senhor." "Holanda?" Seu motorista Francisco perguntou, seus olhos encontrando os de André no espelho retrovisor. André hesitou, seu olhar atraído para as gotas de chuva que agora riscavam a janela. "Não," ele disse após um momento. "Vamos dirigir pela cidade. Eu preciso ver algo além daquelas paredes esta noite." Francisco assentiu silenciosamente e dirigiu o sedã de luxo em direção ao centro de Guarapari. Enquanto cruzavam a rua principal, André observava a cidade ganhar vida no início da noite. Casais se aconchegavam sob guarda-chuvas compartilhados, o brilho acolhedor das janelas dos restaurantes prometendo conforto contra a tempestade crescente. Tudo parecia tão distante de seu mundo de reuniões de conselho e negócios de bilhões de reais. De repente, um movimento captou o olho de André. Uma figura saiu correndo de um beco, quase colidindo com o carro. Francisco pisou no freio, os pneus cantando no asfalto molhado. "Você está bem, senhor Rolanda?" Francisco chamou, sua voz tensa de preocupação. Mas André já estava abrindo a porta. Seus olhos fixos na figura encurvada, agora pressionada contra a fachada de uma loja, tentando se abrigar da chuva. Ao se aproximar, ele viu que era um homem, provavelmente no final dos 30 anos, vestindo roupas que já tinham visto dias melhores. "Desculpe", o homem disse, sua voz rouca. "Não vi seu carro. Eu estava apenas tentando." Ele gesticulou vagamente para o céu, a água da chuva pingando de sua barba mal cuidada.
Algo nos olhos do homem, uma mistura de cansaço e dignidade, mexeu com algo em André. Sem pensar, ele enfiou a mão no bolso e tirou sua carteira. Aqui, ele disse, estendendo uma nota de R$1.000. Pegue isso. Arranje um lugar seco para ficar. Os olhos do homem se arregalaram de incredulidade. Eu não posso... É demais. Eu não preciso de caridade. Eu só... Ele tossiu, um som profundo e rouco que falava de noites passadas no frio. Não é caridade, André se viu dizendo. É um investimento na humanidade. As palavras o surpreenderam tanto quanto ao estranho. Hesitante, o homem estendeu a mão e pegou o dinheiro. Obrigado, ele disse suavemente. Eu sou Danilo Fonseca. André Holanda, André respondeu, surpreso com sua própria abertura. Cuide-se, Danilo. Quando André se virou para voltar ao seu carro, Danilo chamou. Senhor Holanda, às vezes os homens mais ricos são os mais pobres de espírito, mas não você. Não esta noite. As palavras atingiram André como uma força física. Ele ficou ali, a chuva encharcando seu caro terno, olhando para Danilo. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Uma rachadura nas paredes cuidadosamente construídas que ele havia erguido ao redor de seu coração. De volta ao carro, André sentou-se em silêncio, sua mente repassando o encontro. Francisco, sentindo o humor de seu empregador, dirigiu sem comentários. Ao se aproximarem da mansão, André falou. Francisco, você já se perguntou se estamos vivendo a vida da maneira certa? Os olhos de Francisco encontraram os dele no espelho novamente, com um toque de surpresa. Todos os dias, Sr. Holanda, acho que é isso que nos torna humanos. André assentiu, perdido em pensamentos. Ao entrar em casa, ele percebeu que se sentia diferente. O vazio que havia sido seu companheiro constante parecia menos opressivo. Ele caminhou até a janela, observando a tempestade lá fora. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma faísca de algo que não conseguia nomear exatamente. Esperança? Propósito? O que quer que fosse, era perturbador e empolgante ao mesmo tempo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, André se viu pensando em Danilo Fonseca. Ele se perguntava onde o homem estaria agora, se teria encontrado abrigo contra a tempestade. O pensamento de alguém lutando lá fora na chuva enquanto ele estava deitado no luxo trouxe uma onda de desconforto que ele não conseguia sacudir. Incapaz de dormir, André levantou-se e foi para seu escritório. Ele sentou-se à sua escrivaninha, pegou um bloco de notas e começou a escrever. Ideias fluíam de sua caneta. Planos para programas de extensão comunitária, iniciativas de habitação acessível, esquemas de treinamento profissional. À medida que a noite avançava, André sentiu um senso de propósito que não experimentava há anos. Quando o amanhecer rompeu, lançando uma luz pálida sobre a baía de Guarapari, André estava de pé em seu terraço, observando a cidade ganhar vida. A tempestade havia passado, deixando o ar fresco e limpo. Ele pensou sobre o dia que viria. Uma reunião do conselho, revisões de investimentos, os habituais afazeres de sua existência abastada. Mas agora havia algo mais. Uma sensação de antecipação, um sentimento de que algo fundamental havia mudado. Mal sabia André que seu ato impulsivo de bondade havia posto em movimento uma cadeia de eventos que abalaria os próprios alicerces de seu mundo cuidadosamente ordenado. Enquanto se preparava para enfrentar o dia, o rosto de Danilo Fonseca permanecia em sua mente. Um lembrete de que, às vezes, as mudanças mais significativas vêm dos encontros mais inesperados. Nos dias seguintes, André se veria atraído de volta às ruas de Guarapari, seus olhos esquadrinhando os rostos do sem-teto, esperando vislumbrar Danilo novamente. As palavras do homem ecoavam em sua mente, desafiando suas percepções e agitando emoções há muito adormecidas. O que André não poderia saber era que Danilo Fonseca era mais do que apenas um encontro casual. Ele era a chave para desvendar um mistério que havia sido enterrado por décadas. Uma verdade que redefiniria tudo o que André pensava que sabia sobre sua família, sua mãe e ele mesmo. Ao sair para o trabalho naquela manhã, André sentiu uma mistura de excitação e apreensão.
O mundo parecia diferente de alguma forma, cheio de possibilidades que ele há muito havia esquecido que existiam. Ele não conseguia se livrar da sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que jamais poderia ter imaginado. E pela primeira vez em anos, André Holanda se viu ansioso pelo que o futuro poderia reservar. A manhã seguinte ao seu encontro com Danilo Fonseca, André Holanda acordou com um senso de propósito que não sentia há anos. Enquanto passava por sua rotina matinal, sua mente continuava voltando aos eventos da noite anterior. A imagem de Danilo, encharcado pela chuva e vulnerável, mas de alguma forma digno, persistia em seus pensamentos. O dia de André foi preenchido com as habituais reuniões e teleconferências, mas ele se viu distraído, suas respostas automáticas enquanto sua mente vagava para possibilidades que nunca havia considerado antes. No final da tarde, ele estava ansioso para escapar dos confins de seu escritório. "Cancele meus compromissos para o resto do dia", ele disse à sua assistente. "Estou saindo." O trajeto até o cemitério era familiar, cada curva e marco gravado em sua memória após inúmeras visitas. Quando André se aproximou do túmulo de sua mãe, ficou surpreso ao ver uma figura parada nas proximidades. O homem virou-se ao som dos passos de André, revelando um rosto que André reconheceu imediatamente. "Senhor Holanda", o homem disse, estendendo a mão. "Eu esperava encontrá-lo aqui." "João Mercier", André respondeu, apertando a mão oferecida. João havia sido o advogado de sua mãe e um amigo de confiança da família por décadas. "O que o traz aqui?" A expressão de João era grave. "Tenho algo para você, André. Algo que sua mãe deixou aos meus cuidados." André sentiu um arrepio percorrer sua espinha, apesar do sol quente da tarde. "O que você quer dizer? Já faz 4 anos desde..." "Eu sei", João interrompeu gentilmente. "Mas Elisa foi muito específica sobre quando isto deveria ser entregue a você." Ele alcançou sua pasta e tirou um envelope, amarelado pelo tempo e selado com cera, carregando o brasão da família Holanda. Com mãos trêmulas, André pegou o envelope. "O que é isso?" Os olhos de João estavam cheios de uma mistura de simpatia e apreensão. "É uma carta de sua mãe. Ela escreveu há anos, muito antes de adoecer. Ela me fez prometer entregá-la a você 4 anos após sua morte. Nem um dia antes." André olhou fixamente para o envelope. A caligrafia elegante de sua mãe soletrava seu nome na frente. "Por que a espera?" "Ela disse que você entenderia quando a lesse", João respondeu. "André, eu não sei o que há nessa carta, mas Elisa estava emocionada quando a entregou a mim. Seja o que for que ela contém, acho que é importante." André assentiu, sua garganta apertada com emoção. "Obrigado, João, por manter isso seguro, por trazê-lo para mim." João colocou uma mão reconfortante no ombro de André. "Sua mãe o amava muito, André. Nunca duvide disso." Com um aceno final, ele se virou e se afastou, deixando André sozinho com o peso do passado em suas mãos. Por um longo momento, André ficou imóvel, a carta apertada em seu punho. Finalmente, ele se sentou no banco perto do túmulo de sua mãe. O mesmo banco onde passara incontáveis horas nos últimos 4 anos, compartilhando seus pensamentos com uma pedra silenciosa. Com um suspiro profundo, ele quebrou o selo e desdobrou a carta. O cheiro familiar de sua mãe parecia emergir do papel, transportando-o de volta a tempos mais felizes. Enquanto começava a ler, o mundo ao seu redor desapareceu. "Meu querido André, se você está lendo isso, então 4 anos se passaram desde que deixei este mundo. Espero que você tenha encontrado alguma paz nesse tempo, embora eu tema que o fardo que estou prestes a colocar sobre você possa perturbar qualquer equilíbrio que você tenha alcançado. Há uma verdade que carreguei comigo por décadas, um segredo que pesou em meu coração todos os dias. É hora de você conhecer toda a história, não apenas da minha vida, mas da nossa família. Antes de me casar com seu pai, antes de me tornar Elisa Holanda, eu era jovem e estava apaixonada por um homem chamado Tiago Fonseca. Éramos pouco mais que crianças, nós mesmos, quando descobri que estava grávida. Naquela época, uma mãe solteira enfrentava um mundo duro e impiedoso. Tiago era gentil, mas nenhum de nós estava pronto para a responsabilidade da paternidade. Com o coração pesado,
tomamos a difícil decisão de dar nosso filho para a adoção. Foi a coisa mais difícil que já fiz, André. O dia em que entreguei meu bebê está gravado em minha memória, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. A vida seguiu em frente. Conheci seu pai, me apaixonei novamente e fui abençoada com você. Mas nunca esqueci meu primogênito. Passei anos tentando localizá-lo, para garantir que ele tivesse uma boa vida. Fiz provisões para ele em meu testamento, embora nunca tenha conseguido reunir coragem para entrar em contato diretamente. André, meu filho amado, você tem um irmão lá fora. Um irmão que, como você, cresceu sem conhecer toda a verdade sobre sua herança. Seu nome, caso ele o tenha mantido, é Danilo Fonseca. Sei que esta notícia virá como um choque. Lutei com quando e como lhe contar por anos. No final, escolhi este caminho, dando-lhe tempo para estabelecer sua própria vida antes de sobrecarregá-lo com este conhecimento. Espero que você possa me perdoar por ter escondido isso de você por tanto tempo. Meu maior desejo é que vocês possam se encontrar. Não para substituir a vida e a família que você conheceu, mas para expandi-la, para preencher as lacunas em ambas as suas vidas que talvez vocês nem percebam que existem. Lembre-se, André, família é mais do que sangue. É amor, é escolha, são as conexões que forjamos e nutrimos. Você sempre teve uma grande capacidade de amar, mesmo que às vezes a esconda atrás de muros de ambição e sucesso. Eu amo você, meu filho. Amei meus 2 filhos todos os dias da minha vida. Espero que ao aprender esta verdade, você possa encontrar um novo propósito, uma nova conexão com o mundo e consigo mesmo. Com todo o meu amor, agora e sempre, mãe. André baixou a carta, sua visão embaçada pelas lágrimas. O mundo parecia girar ao seu redor enquanto as implicações das palavras de sua mãe penetravam. Um irmão. Ele tinha um irmão. E então, como um raio, a realização o atingiu. Danilo Fonseca. O homem que ele encontrara na chuva, o sem-teto para quem ele dera dinheiro por um impulso. Poderia ser? O nome não podia ser uma coincidência. André levantou-se abruptamente, sua mente acelerada. Ele precisava encontrar Danilo. Ele precisava de respostas. Enquanto corria em direção ao seu carro, a carta firmemente apertada em sua mão, André sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se movido. Tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida, sua família, sua própria identidade, havia sido virado de cabeça para baixo no espaço de alguns parágrafos. Enquanto dirigia de volta para Guarapari, seus olhos esquadrinhavam as ruas, procurando um rosto familiar entre os transeuntes. O peso do segredo de sua mãe pressionava-o, mas ao lado dele, um novo sentimento estava emergindo. Esperança, tingida de medo e excitação. Em algum lugar lá fora, Danilo Fonseca estava caminhando pelas ruas de Guarapari, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E André Holanda, o homem que tinha tudo e nada, se viu à beira de uma jornada que redefiniria o próprio significado de família, identidade e pertencimento. O sol estava se pondo sobre Guarapari, enquanto o carro de André corria pelas ruas, lançando longas sombras que pareciam alcançar como dedos do destino, guiando-o em direção a um futuro que ele nunca poderia ter imaginado. A carta de sua mãe queimava em seu bolso, um catalisador para mudanças que se propagariam não apenas por sua vida, mas pelas vidas de todos em Guarapari. A manhã seguinte amanheceu com uma sensação de urgência que André Holanda nunca havia experimentado antes. O sono o havia evitado, sua mente um turbilhão de perguntas e possibilidades. Quando a primeira luz do dia se arrastou sobre Guarapari, André já estava vestido e saindo pela porta. A carta de sua mãe seguramente guardada no bolso de seu casaco. As ruas estavam quietas, a maioria da cidade ainda dormindo. Os olhos de André esquadrinhavam cada beco, cada porta, procurando um vislumbre de Danilo Fonseca. O homem que ele havia descartado como um encontro casual, agora detinha a chave para desbloquear uma parte de sua vida que ele nunca soube que existia. Horas se passaram, e o sol subiu mais alto no céu. A busca de André tornou-se mais desesperada a cada minuto que passava. Ele questionou lojistas, mostrou a descrição de Danilo aos transeuntes, mas ninguém o havia visto. Quando a tarde se aproximava, o cansaço e a frustração
começaram a se instalar. Derrotado, André se viu dirigindo em direção ao cemitério. Sempre fora seu refúgio, o lugar onde se sentia mais próximo de sua mãe. Agora, com o peso do segredo dela pressionando-o, ele precisava de sua orientação mais do que nunca. Ao se aproximar do túmulo de Elisa, o coração de André quase parou. Ali, ajoelhado diante da lápide, estava Danilo Fonseca. Por um momento, André ficou paralisado, absorvendo a cena. As roupas de Danilo eram as mesmas da noite em que se conheceram, gastas e desgastadas. Mas havia algo em sua postura, uma sensação de reverência e perda que falava volumes. Danilo! A voz de André mal passava de um sussurro, mas no silêncio do cemitério, ela se propagou. Danilo virou-se, a surpresa evidente em seu rosto. Senhor Rolanda, eu posso explicar. Não estou aqui para causar problemas, eu só... André ergueu uma mão, sua voz grossa de emoção. Está tudo bem. Acho que sei por que você está aqui. Ele se aproximou, seus olhos nunca deixando o rosto de Danilo. Agora que sabia o que procurar, ele podia ver traços de sua mãe nas feições do homem, o formato dos olhos, a curva do maxilar. Danilo se levantou, tirando a sujeira dos joelhos. Não entendo. Como você poderia saber? Com mãos trêmulas, André tirou a carta. Porque minha mãe, nossa mãe, me contou. O mundo pareceu prender a respiração enquanto André entregava a carta a Danilo. Observar as emoções passarem pelo rosto do outro homem enquanto lia, choque, descrença, dor e finalmente um lampejo de esperança. Era como ver sua própria reação espelhada de volta para ele. Quando Danilo finalmente olhou para cima, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Isso é real? Nós somos realmente irmãos. André completou, sua própria voz engasgada de emoção. Parece que sim. Os dois homens ficaram em silêncio, a magnitude do momento os envolvendo. Foi Danilo quem finalmente quebrou a quietude, uma risada estrangulada escapando de seus lábios. Eu sempre sonhei em encontrar minha família biológica, sabe? Mas isso está além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. André assentiu, 1000 perguntas borbulhando dentro dele. Há quanto tempo você sabe? Sobre ser adotado, quero dizer. O olhar de Danilo voltou-se para a lápide. Toda a minha vida. Meus pais adotivos eram pessoas maravilhosas. Eles nunca esconderam a verdade de mim, mas não sabiam muito sobre meus pais biológicos. Apenas um nome, Elisa, e que ela era jovem e queria me dar a melhor chance. Ela queria encontrar você, André disse suavemente. A carta, ela passou anos tentando localizá-lo. Uma sombra passou pelo rosto de Danilo. Eu queria ter sabido. Que tivéssemos tido a chance de nos conhecer. A dor na voz de Danilo tocou uma corda em André. Sem pensar, ele estendeu a mão e colocou-a no ombro de seu irmão. O contato pareceu romper algo dentro de ambos, e de repente eles estavam se abraçando, anos de solidão e anseio não expresso derramando-se. Quando finalmente se separaram, ambos os homens estavam enxugando os olhos. André limpou a garganta, tentando recuperar a compostura. Danilo, eu nem sei por onde começar. Há tanto para conversar, tanto para esclarecer. Danilo assentiu, um sorriso irônico puxando seus lábios. Tipo como o filho de Elisa Holanda acabou nas ruas, enquanto seu irmão vive em uma mansão. A declaração direta atingiu André como um golpe físico. A disparidade em suas vidas, lançada em um relevo tão nítido, parecia uma acusação. Eu sinto muito. Se eu soubesse... Ei, não! Danilo interrompeu, seu tom suavizando. Isso não é culpa sua. A vida simplesmente nos dá mãos diferentes às vezes. André balançou a cabeça, a determinação se instalando. Mas não precisa continuar assim. Danilo, deixe-me ajudá-lo. Somos família. Por um momento, Danilo pareceu que poderia recusar, o orgulho lutando contra a necessidade em seu rosto. Mas então seus ombros caíram e ele assentiu. Tudo bem. Mas não quero caridade. Se vamos fazer isso, tentar ser irmãos. Quero que seja em pé de igualdade. Claro, André concordou rapidamente. Vamos descobrir juntos. Mas primeiro, vamos levá-lo para um lugar confortável. Temos muito o que conversar.
Enquanto caminhavam em direção ao carro de André, uma corrente não falada de emoção fluía entre eles. Eram estranhos de tantas maneiras, mas unidos por uma conexão que nenhum dos dois sabia existir até agora. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios e armadilhas potenciais, mas também com a promessa de um relacionamento que poderia preencher os vazios na vida de ambos. André olhou para Danilo enquanto se afastavam do cemitério, ainda mal acreditando na reviravolta que sua vida havia tomado. No espaço de alguns dias, seu mundo cuidadosamente ordenado havia sido virado de cabeça para baixo. No entanto, pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente vivo. Enquanto Guarapari passava pelas janelas do carro, nenhum dos homens falou. Haveria tempo para palavras mais tarde, para perguntas e explicações, para superar o vasto abismo de experiências que os separava. Por enquanto, era suficiente simplesmente estar na presença um do outro, para iniciar o processo de transformação de estranhos em família. O sol estava se pondo quando chegaram à mansão de André, pintando o céu em tons de ouro e rosa. Enquanto Danilo absorvia a visão da vasta propriedade, André a viu através de novos olhos, não como um símbolo de seu sucesso, mas como um lembrete marcante dos diferentes caminhos que suas vidas haviam tomado. "Bem-vindo à casa, Danilo", André disse suavemente, as palavras carregando um peso e significado que ele não havia antecipado. Danilo virou-se para ele, uma mistura complexa de emoções passando por seu rosto. "Casa", ele repetiu, como se testando a palavra. "Acho que temos muito a aprender sobre o que isso significa, não é?" André assentiu, um nó se formando em sua garganta. "Temos. Mas vamos descobrir juntos." Enquanto caminhavam em direção à casa, as primeiras estrelas começando a piscar no céu escurecido, ambos os homens sentiram o despertar de algo novo e profundo. A jornada à frente seria desafiadora, cheia de verdades desconfortáveis e conversas difíceis. Mas também continha a promessa de cura, de preencher os espaços vazios em suas vidas com o calor da família e a força de um vínculo há muito negado. A porta se fechou atrás deles, fechando o mundo e envolvendo-os em um espaço onde poderiam começar a navegar sua nova realidade. Os ecos do passado ainda ressoavam, mas agora eram acompanhados pelas notas tentativas de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar. Um futuro onde nenhum teria que enfrentar os desafios da vida sozinho. Os dias seguintes, a chegada de Danilo à mansão Holanda, foram um turbilhão de emoções e ajustes para ambos os irmãos. André havia dado a Danilo uma das suítes de hóspedes, um espaço maior do que qualquer apartamento em que Danilo já havia morado. A disparidade em suas vidas era uma presença constante e não falada, criando momentos de desconforto em meio à sua crescente conexão. Na manhã do terceiro dia, enquanto estavam sentados na ensolarada sala de café da manhã, a campainha tocou. A senhora Pereira, a governanta de André, apareceu momentos depois com um anúncio inesperado. "Senhor Holanda, há um Roberto Silva aqui para vê-lo. Ele diz que é um velho amigo de sua mãe." A testa de André se franziu. O nome era vagamente familiar, mas ele não conseguia situá-lo. Ele olhou para Danilo, que deu de ombros igualmente intrigado. "Faça-o entrar, por favor, senhora." Pereira. Momentos depois, um homem no final dos 60 anos entrou na sala. Ele era alto e magro, com uma cabeça cheia de cabelos prateados e olhos gentis que se enrugavam nos cantos. Esses olhos se arregalaram ao ver André e Danilo sentados juntos. "Bem, que me matem", ele disse suavemente. "Os meninos de Elisa juntos finalmente." André se levantou, estendendo a mão. "Senhor Silva, eu sou André Holanda, e este é meu irmão, Danilo Fonseca." Roberto apertou as mãos de ambos, seu aperto firme apesar da idade. "Me chame de Roberto, por favor. Eu era amigo de sua mãe. De antes. De quando ela estava grávida de mim." Danilo completou silenciosamente. Roberto assentiu, seus olhos embaçados. "Isso mesmo. Estive fora por anos, viajando. Quando voltei a Guarapari e soube do falecimento de Elisa, bem, tive que vir ver como seus meninos se saíram." André fez um gesto para que Roberto se sentasse, curiosidade e apreensão lutando dentro dele. "Você conheceu nossa mãe quando ela era jovem? Quando ela..."
Quando ela tomou a decisão mais difícil de sua vida, Roberto completou. Ele suspirou, seu olhar distante com memórias. Elisa era como uma irmã para mim. Crescemos juntos, compartilhamos tudo. Eu estava lá durante tudo, seu relacionamento com Tiago, a gravidez, as consequências. Danilo se inclinou para a frente, a fome por informações clara em seu rosto. Você pode nos contar sobre ela? Sobre meu pai? A expressão de Roberto suavizou. Claro, é por isso que estou aqui. Acho que é hora de vocês, rapazes, conhecerem toda a história. Nas horas seguintes, enquanto o sol da manhã subia mais alto no céu, Roberto pintou um vívido retrato da juventude de Elisa Rolanda. Ele falou de uma jovem vivaz com uma inteligência rápida e um coração gentil, de seu romance arrebatador com Tiago Fonseca e do medo e incerteza que vieram com uma gravidez não planejada em uma época menos indulgente. Sua mãe tinha apenas 18 anos, Roberto explicou, sua voz tingida com uma dor antiga. Tiago tinha 20. Eles estavam apaixonados, sem dúvida, mas eram crianças, eles mesmos. Quando Elisa descobriu que estava grávida, ficou aterrorizada. Seus pais eram rigorosos, antiquados, ela sabia que eles nunca entenderiam. André e Danilo ouviam fascinados, enquanto Roberto relatava os meses de segredo de Elisa escondendo sua condição e lutando com o peso de suas escolhas. Tiago queria fazer o certo por ela, Roberto continuou. Ele falou em se casar, criar o bebê juntos, mas Elisa, ela viu o quanto ele estava assustado. Ela sabia que nenhum dos dois estava pronto para aquela vida. A voz de Danilo mal passava de um sussurro quando ele perguntou: então ela decidiu me dar para a adoção? Roberto assentiu lentamente. Não foi uma decisão fácil. Nunca vi ninguém em tanta agonia. Mas Elisa, ela sempre pensava nos outros. Ela queria dar a você sua melhor chance, Danilo. E ela sabia que não seria com 2 adolescentes assustados, brincando de ser adultos. André, que havia ficado em silêncio por muito tempo, finalmente falou. O que aconteceu depois? Com Tiago, quero dizer. Uma sombra passou pelo rosto de Roberto. Tiago. Ele não lidou bem com isso. A culpa, a perda, foi demais para ele. Ele deixou a cidade não muito depois que a adoção foi finalizada. A última vez que ouvi falar dele, anos atrás, ele estava em algum lugar do oeste. Nunca se casou. Nunca teve outros filhos. O peso do passado parecia pressionar todos eles. Danilo se levantou abruptamente, movendo-se para a janela. Seu reflexo no vidro era um estudo de emoções conflitantes, dor, compreensão, uma necessidade desesperada de se conectar com os pais que nunca conheceu. André observava seu irmão, um novo entendimento surgindo. O abismo entre suas vidas, de repente, parecia tanto vasto quanto insignificante, diante de sua história compartilhada. A voz de Roberto atraiu a atenção deles de volta. Elisa. Ela nunca esqueceu. Nunca parou de amar nenhum de vocês. Quando ela conheceu seu pai, André, foi como se ela tivesse uma segunda chance de felicidade, mas sempre houve uma parte de seu coração que pertencia ao seu primogênito. André assentiu, pensando na carta, no amor e arrependimento que haviam transbordado de cada palavra. Ela tentou encontrar Danilo. Por anos. Eu sei, Roberto disse suavemente. Ela confiava em mim. Cada pista, cada decepção, pesava sobre ela, especialmente quando sua saúde começou a falhar. Danilo virou-se da janela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu queria ter sabido que eu a tivesse encontrado a tempo. Roberto se levantou, colocando uma mão gentil no ombro de Danilo. Ela sabia, filho. De alguma forma, ela sabia que você encontraria seu caminho de volta para esta família. É por isso que ela deixou aquela carta. É por isso que ela se certificou de que André saberia a verdade. Os 3 homens ficaram em silêncio, o peso do amor e do sacrifício de Elisa pairando no ar entre eles. Finalmente, André falou, sua voz grossa de emoção. Obrigado, Roberto, por vir aqui, por nos contar tudo isso. Isso significa mais do que você pode imaginar. Roberto sorriu, uma expressão agridoce. Elisa era família para mim. O que torna vocês, rapazes, família também.
Estou apenas feliz por poder ajudá-los a entender sua história, o amor de sua mãe. Quando Roberto se preparava para sair, ele parou na porta, virando-se de volta para André e Danilo. Sabe, ver vocês dois juntos é como ver duas metades de Elisa. Sua força, sua bondade, seu espírito. Ela estaria tão orgulhosa de vocês dois. Após a partida de Roberto, André e Danilo sentaram-se na sala de estar, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A história da juventude de sua mãe, suas lutas e sacrifícios, havia adicionado novas camadas à compreensão que tinham de si mesmos e um do outro. Danilo foi o primeiro a quebrar o silêncio. É estranho. Toda a minha vida eu me perguntei sobre meus pais biológicos. Imaginei quem eles eram, por que me deram para a adoção. Agora que sei, isso muda as coisas? André perguntou suavemente. Danilo considerou por um momento. Muda e não muda. Ainda queria tê-la conhecido, mas eu entendo. Ela fez o que achou que era melhor mesmo que a machucasse. André assentiu, pensando na mãe que conhecera, forte, amorosa, com um toque de tristeza que ele nunca havia entendido completamente até agora. Ela carregou essa dor por toda a vida, mas também carregou o amor. Por nós dois. Enquanto o sol da tarde lançava longas sombras pela sala, os dois irmãos sentaram-se em um silêncio companheiro. As revelações do dia os haviam aproximado, diminuindo parte da distância entre suas vidas tão diferentes. André olhou para Danilo, vendo-o com novos olhos. Não mais apenas um estranho lançado em sua vida, mas uma conexão viva com o passado de sua mãe, uma peça de um quebra-cabeça familiar que ele não sabia estar incompleto. O que fazemos agora? Danilo perguntou, sua voz incerta. André respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e o despertar de algo novo, um senso de família, além do que ele já conhecera. Honramos a memória dela, aprendemos a ser irmãos e descobrimos como seguir em frente juntos. À medida que o dia se transformava em noite, ambos os homens sentiram a sutil mudança em seu relacionamento. As sombras do passado, agora trazidas à luz, haviam criado uma base sobre a qual eles poderiam construir. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios que nenhum deles poderia prever. Mas pela primeira vez, eles enfrentavam esse futuro não como estranhos unidos pelo sangue, mas como irmãos unidos pelo amor duradouro de uma mãe. À medida que os dias se transformavam em semanas, a euforia inicial da reunião de André e Danilo começou a dar lugar às realidades de suas vidas vastamente diferentes. Embora continuassem a passar tempo juntos, compartilhando refeições e trocando histórias, André não conseguia se livrar de uma crescente sensação de inquietação. Era uma manhã de terça-feira, quando André se viu sozinho em seu escritório, olhando pela janela para os jardins bem cuidados de sua propriedade. O som de risadas vinha do jardim, onde Danilo conversava animadamente com a senhora Pereira enquanto ela cuidava das rosas. A facilidade com que Danilo havia se adaptado à vida na mansão era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. O olhar de André desviou-se para a foto emoldurada de sua mãe em sua mesa. O sorriso de Elisa parecia guardar segredos agora, lembretes de um passado que ele nunca conhecera completamente. Ele pegou a moldura, passando o polegar sobre o vidro. "O que você acharia de tudo isso, mãe?" ele murmurou. "Estou fazendo a coisa certa?" As dúvidas que vinham incomodando sua mente nos últimos dias agora surgiam com força total. Quanto ele realmente sabia sobre Danilo? Sim, eles compartilhavam uma mãe, mas suas vidas haviam sido mundos separados. A história que Roberto Silva compartilhara preenchera algumas lacunas, mas grande parte da vida de Danilo permanecia um mistério. Com um suspiro, André colocou a foto de volta e alcançou seu telefone. Seu dedo pairou sobre um contato que ele nunca pensou que precisaria usar. Jorge Ribeiro, um investigador particular que ele havia contratado uma vez para um assunto corporativo delicado. Antes que pudesse reconsiderar, André apertou o botão de chamada. "Investigações Ribeiro", uma voz áspera atendeu. "Jorge, é André Holanda. Preciso de seus serviços novamente. É um assunto pessoal desta vez." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Pessoal, hein? Deve ser sério se você está me ligando, Holanda. Qual é o trabalho?"
André respirou fundo, as palavras parecendo uma traição mesmo enquanto as pronunciava. Preciso que você investigue alguém. Danilo Fonseca. Ele é meu irmão. Irmão? A surpresa de Jorge era evidente. Não sabia que você tinha um irmão. Nem eu até recentemente, André respondeu, a ironia não lhe escapando. Ele passou os minutos seguintes dando a Jorge todas as informações que tinha sobre Danilo. O que ele percebeu, com uma pontada de culpa, não era muito. Certo, Jorge disse quando André terminou. Vou começar a investigar. Mas, Holanda, você tem certeza disso? Investigar a família pode abrir uma verdadeira lata de vermes. André olhou pela janela novamente, observando os gestos animados de Danilo enquanto ele continuava sua conversa com a senhora Pereira. Tenho certeza, Jorge. Preciso saber a verdade. Toda ela. Depois de encerrar a ligação, André sentou-se pesadamente em sua cadeira de couro, o peso de sua decisão pressionando-o. Ele estava exagerando? Essa suspeita persistente era apenas um produto de sua própria incapacidade de confiar, de deixar alguém entrar no mundo cuidadosamente controlado que ele havia construído para si mesmo. Uma batida na porta do escritório o assustou de seus pensamentos. Entre, ele chamou rapidamente se recompondo. Danilo colocou a cabeça para dentro, um largo sorriso em seu rosto. Ei, mano! A senhora Pereira me convidou para ajudá-la a fazer sua famosa torta de maçã. Quer se juntar a nós? O uso casual de mano enviou uma onda conflitante de calor e desconforto através de André. Obrigado, mas tenho algum trabalho para colocar em dia. Divirtam-se vocês dois. Enquanto os passos de Danilo desapareciam no corredor, André voltou-se para a janela, seu reflexo olhando de volta para ele acusadoramente. O que ele estava fazendo? Este homem, seu irmão, não havia mostrado nada além de genuíno calor e gratidão desde que chegara. Ele compartilhara histórias de sua vida, suas lutas, suas esperanças para o futuro. E ainda assim, André não conseguia se livrar da sensação de que havia mais na história. O homem de negócios nele, a parte que havia construído seu império com base em riscos calculados e diligência minuciosa, não podia ignorar as dúvidas persistentes. E se Danilo não fosse quem dizia ser? E se tudo isso fosse uma elaborada fraude, aproveitando-se da solidão e da culpa de um homem rico? A história se encaixava perfeitamente demais. Um irmão há muito perdido, em dificuldades, aparecendo justamente quando André estava em seu momento mais vulnerável. Mas então, havia a visita de Roberto Silva, os detalhes que ele compartilhara sobre o passado de sua mãe. Isso não poderia ter sido forjado, poderia? E a semelhança entre Danilo e sua mãe era inegável. André esfregou as têmporas, sentindo o início de uma dor de cabeça. Ele estava dividido entre sua crescente afeição por Danilo e seu instinto de autopreservação. As paredes que ele havia construído ao seu redor ao longo dos anos, as defesas que o haviam protegido no mundo implacável dos negócios, agora estavam trabalhando contra ele, tornando difícil, simplesmente, aceitar este presente inesperado de família. À medida que a tarde avançava, o cheiro de maçãs assando e canela se espalhava pela casa. André tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava vagando para a investigação que ele havia iniciado. O que Jorge encontraria? E, mais importante, o que André esperava que ele encontrasse? Parte dele, uma parte da qual ele não se orgulhava, esperava que Jorge descobrisse algo, alguma inconsistência ou mentira que justificasse suas suspeitas. Mas uma parte maior, a parte que havia sido privada de conexão genuína por tanto tempo, rezava para que Danilo fosse exatamente quem ele dizia ser. O som de risadas vindo da cozinha chegou ao escritório, a risada profunda de Danilo se misturando com o riso melódico da senhora Pereira. Era um som de calor, de família, tudo o que André havia perdido por anos. Com um suspiro pesado, André se levantou e caminhou até o carrinho de bebidas no canto de seu escritório. Ele se serviu de um dedo de uísque, o líquido âmbar capturando o sol do fim da tarde. Enquanto bebia o espírito defumado, ele tentou conciliar as emoções conflitantes que guerreavam dentro dele. Por um lado, havia a alegria e o conforto de ter Danilo em sua vida, de finalmente ter uma família além da memória de sua mãe.
Por outro, havia o medo de ser aproveitado, de se abrir apenas para ser magoado. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras pelo escritório, André tomou uma decisão. Ele deixaria Jorge conduzir sua investigação, mas não permitiria que suas suspeitas envenenassem o relacionamento que estava construindo com Danilo. Ele daria a seu irmão, e ainda parecia estranho usar essa palavra, o benefício da dúvida, enquanto se protegia o melhor que pudesse. O cheiro de torta recém-assada ficou mais forte, e André se viu atraído para fora do escritório e em direção à cozinha. Ao se aproximar, ele ouviu Danilo e a senhora Pereira conversando amigavelmente. Sabe, a senhora Pereira estava dizendo, é maravilhoso ouvir risadas nesta casa novamente. Tem estado silenciosa demais por muito tempo. Bem, Danilo respondeu, sua voz calorosa, estou apenas grato por estar aqui, por ter a chance de conhecer meu irmão, de fazer parte de uma família novamente. André parou do lado de fora da porta da cozinha, essas palavras o atingindo como uma força física. Família. Era o que ele havia perdido, o que ele ansiava sem nem mesmo perceber. E agora que estava ao seu alcance, ele estava deixando o medo e a suspeita ameaçarem isso. Respirando fundo, André empurrou a porta da cozinha. Danilo e a senhora Pereira se viraram, seus rostos se iluminando com sua aparição. Bem na hora. Danilo exclamou, gesticulando para a torta dourada esfriando no balcão. Pronto para uma fatia da melhor torta de maçã de Guarapari? Olhando para a expressão aberta e acolhedora de Danilo, André sentiu uma onda de vergonha por suas dúvidas anteriores. Qualquer que fosse o resultado da investigação de Jorge, ele percebeu que este momento, esta cena doméstica simples de família e calor, era real. Absolutamente, André disse, conseguindo um sorriso genuíno. Não perderia por nada no mundo. Enquanto se sentavam ao redor da mesa da cozinha, desfrutando da deliciosa torta da senhora Pereira e da conversa fácil, André fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele acompanharia a investigação, mas também se abriria para a possibilidade deste novo relacionamento, porque às vezes ele percebeu, o risco de ser magoado vale a pena pelo potencial de alegria. A noite passou em uma névoa de risos e histórias compartilhadas, e por algumas horas, André se permitiu esquecer suas dúvidas e simplesmente desfrutar do calor da família. Mas quando se deitou na cama naquela noite, olhando para o teto, ele não pôde deixar de se perguntar o que os próximos dias trariam, e se a frágil felicidade que ele havia encontrado resistiria ao peso da verdade, qualquer que fosse essa verdade. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas ornamentadas da sala de jantar da mansão Holanda, lançando um brilho quente sobre a antiga mesa de mogno. André estava sentado em uma extremidade, mexendo distraidamente seu café, enquanto observava Danilo devorar um prato das famosas panquecas de mirtilo da senhora Pereira. A visão do evidente prazer de seu irmão com uma refeição tão simples despertou uma mistura complexa de emoções em André. Afeição, culpa e um desejo avassalador de fazer mais. Danilo, André começou pousando sua xícara de café com um suave tilintar. Acho que é hora de falarmos sobre sua situação. Danilo olhou para cima. Um garfo cheio de panqueca a meio caminho de sua boca. Minha situação? André assentiu, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Você está aqui há algumas semanas agora, e embora eu tenha adorado ter você aqui, não posso deixar de pensar sobre seu futuro, sua situação financeira. Uma sombra passou pelo rosto de Danilo e ele pousou seu garfo. André, eu aprecio tudo o que você fez por mim, mais do que você imagina. Mas se isso está indo para onde eu acho que está, eu quero ajudar. André pressionou, inclinando-se para a frente. Você é meu irmão, Danilo. Deixe-me abrir uma conta para você, dar-lhe um novo começo. Você poderia conseguir um bom apartamento, algumas roupas novas, talvez até começar um negócio se quiser. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Os olhos de Danilo, tão parecidos com os de sua mãe, continham uma mistura de gratidão e algo mais, um orgulho feroz que André reconheceu muito bem. Isso é incrivelmente generoso de sua parte, André. Danilo finalmente disse, sua voz baixa. Mas não posso aceitar isso. André piscou surpreso. O quê? Por que não?
Danilo, você estava vivendo nas ruas. Eu tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Deixe-me ajudá-lo. Danilo empurrou seu prato para longe, seu apetite aparentemente desaparecido. Não é sobre o dinheiro, André. É sobre dignidade, autorrespeito. Passei anos sobrevivendo por conta própria, fazendo meu caminho no mundo. Não posso simplesmente aceitar uma esmola, mesmo de meu irmão. Não é uma esmola, André protestou, a frustração se infiltrando em sua voz. É família ajudando família. É mesmo? Danilo desafiou gentilmente. Ou é o irmão bem-sucedido tentando aliviar sua culpa jogando dinheiro no problema? As palavras atingiram André como um golpe físico. Ele se recostou atordoado. Não é isso. Eu não quis dizer. A expressão de Danilo suavizou. Eu sei que não quis. E não estou com raiva, André. Sou grato. Mas se vamos ter um relacionamento real, ele precisa ser construído em pé de igualdade. Não posso ser seu caso de caridade. André passou a mão pelo cabelo, lutando para entender. Em seu mundo, o dinheiro resolvia problemas. Abria portas, suavizava dificuldades. A ideia de que poderia ser uma barreira era estranha para ele. Então, o que você quer? Ele perguntou, genuinamente confuso. Danilo respirou fundo. Uma chance. Uma oportunidade de trabalhar, de ganhar meu próprio sustento. Não preciso de uma esmola, André. Preciso de uma mão amiga. Enquanto André processava isso, a senhora Pereira entrou para retirar os pratos do café da manhã. Ela parou sentindo a tensão na sala. Está tudo bem, senhores? Danilo se virou para ela com um sorriso caloroso. Está tudo bem, senhora Pereira. Na verdade, eu estava me perguntando se você poderia usar um par extra de mãos por aqui. Sou bastante habilidoso com reparos e ficaria feliz em ajudar com a jardinagem ou qualquer outra coisa que você precise. Os olhos da senhora Pereira se iluminaram. Oh, isso seria maravilhoso. Sempre há algo que precisa ser feito em um lugar grande como este. André observou essa troca, um novo entendimento surgindo. Danilo, ele disse lentamente, é isso que você quer? Trabalhar aqui? Danilo balançou a cabeça. Não permanentemente, não. Mas é um começo, uma maneira de contribuir, de me sentir útil enquanto descubro meus próximos passos. Por um momento, André ficou em silêncio, refletindo sobre isso. Ia contra todos os instintos que ele tinha, todas as lições que havia aprendido no mundo implacável dos negócios. Mas ao olhar para a expressão determinada de Danilo, ele percebeu que isso não era sobre negócios. Era sobre família, sobre respeito, sobre construir um relacionamento que pudesse resistir às vastas diferenças em suas vidas. Tudo bem, André disse finalmente. Tudo bem, faremos do seu jeito, mas pelo menos deixe-me ajudá-lo a encontrar algo mais substancial. Tenho conexões, poderia fazer algumas ligações. Danilo levantou uma mão, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Um passo de cada vez, irmão mais velho. Deixe-me começar aqui e provar para mim mesmo que posso fazer isso. Então falaremos sobre os próximos passos. André assentiu, uma mistura de admiração e frustração girando dentro dele. Está bem. Mas prometa-me que me avisará se precisar de alguma coisa, qualquer coisa. Eu prometo, Danilo disse solenemente. Então, com um brilho travesso em seus olhos, ele acrescentou. Embora eu possa aceitar sua oferta de emprestar um terno se surgirem entrevistas de emprego. Algo me diz que meu guarda-roupa atual não está exatamente à altura dos padrões de Guarapari. A tensão quebrada, ambos os irmãos riram, enquanto a senhora Pereira se ocupava, já fazendo planos para o novo papel de Danilo na casa. André maravilhou-se com a reviravolta dos eventos. Ele havia oferecido ao seu irmão o mundo em uma bandeja de prata, apenas para descobrir que o que Danilo realmente queria era a chance de ganhar seu lugar nele. Conforme o dia avançava, André observava de sua janela do escritório, enquanto Danilo se jogava no trabalho ao redor da propriedade. Ele pintou cercas, podou arbustos e até subiu para limpar as calhas, para o deleite e preocupação da senhora Pereira. A visão mexeu com algo em André, um respeito que ele não havia antecipado, e uma pontada de inveja pela simples satisfação que Danilo parecia derivar de um dia de trabalho duro. Era tão distante do mundo de André, de salas de reunião e negócios de bilhões de reais, mas havia uma dignidade inegável nisso.
Naquela noite, enquanto estavam sentados no terraço, assistindo o sol se pôr sobre a baía de Guarapari, André se virou para seu irmão. Danilo estava queimado de sol e manchado de tinta, mas havia um contentamento em sua expressão que falava volumes. Sabe, André disse baixinho, acho que entendo agora. O que você disse esta manhã sobre dignidade e autorrespeito. Sempre pensei que poderia resolver qualquer problema com dinheiro, mas você me mostrou que há mais nisso do que isso. Danilo sorriu, um calor profundo em seus olhos. Não há nada de errado em querer ajudar, André, mas às vezes a melhor ajuda que você pode dar a alguém é o espaço para ajudarem a si mesmos. André assentiu, virando essas palavras em sua mente. Estou feliz que você esteja aqui, Danilo. Não apenas porque você é meu irmão, mas porque acho que tenho muito a aprender com você. Enquanto os últimos raios de sol pintavam o céu em tons brilhantes de laranja e rosa, os dois irmãos sentaram-se em silêncio companheiro. O dia havia trazido desafios e mal-entendidos, mas também havia aprofundado seu vínculo de maneiras inesperadas. André percebeu que, ao tentar erguer seu irmão, ele também havia sido erguido. A jornada à frente ainda era incerta, o caminho desconhecido. Mas pela primeira vez, André sentiu que eles estavam realmente caminhando juntos, como iguais, como irmãos. O suave bater das ondas contra a costa abaixo proporcionava um pano de fundo reconfortante para seus pensamentos. Neste momento de compreensão silenciosa, tanto André quanto Danilo sentiram os primeiros sinais reais do que significava ser família. Não apenas por sangue, mas por escolha, por respeito mútuo e pela disposição de ver e aceitar um ao outro por quem realmente eram. O tic-tac rítmico do relógio de pêndulo no escritório de André parecia ficar mais alto, enquanto ele sentava congelado, olhando para o envelope em suas mãos. Ele havia sido escondido em um compartimento oculto da antiga escrivaninha de sua mãe, que ele finalmente decidira organizar. A escrivaninha havia permanecido intocada no sótão desde o falecimento de Elisa, uma sentinela silenciosa de segredos agora pronta para ser revelada. O envelope, amarelado pelo tempo, trazia seu nome na elegante caligrafia de sua mãe. Com dedos trêmulos, André quebrou o selo e desdobrou a carta dentro. Meu querido André, se você está lendo isto, então já descobriu sobre Danilo e as escolhas que fiz em minha juventude. Mas há mais na história, meu filho, mais que você precisa saber, embora me doa sobrecarregá-lo com estas verdades. Antes de conhecer seu pai, o homem que você sempre conheceu como seu pai, havia outro amor em minha vida. Seu nome era Ricardo Carvalho. Ele era brilhante, carismático e eu pensava o amor da minha vida. Isso foi depois de Danilo, depois que eu tomei a decisão dilacerante de abrir mão do meu primeiro filho. Ricardo e eu ficamos juntos por quase 2 anos. Ele me prometeu o mundo e eu acreditei nele. Mas Ricardo tinha seus próprios segredos. Ele estava envolvido em negócios que, embora não fossem estritamente ilegais, beiravam os limites da ética e da moralidade. Quando descobri a extensão de suas atividades, fiquei devastada. Eu o deixei, André. Deixei-o e não olhei para trás. Mas o destino, parece, tinha outros planos. 1 mês depois de me afastar de Ricardo, descobri que estava grávida. De você, meu querido menino. Eu estava perdida, confusa e assustada. Foi então que me reconectei com João Rolanda, seu pai. Ele era gentil, estável, tudo o que Ricardo não era. Quando lhe contei sobre a gravidez, ele se ofereceu para se casar comigo, para dar a você seu nome e seu amor. Eu aceitei, grata pela chance de uma vida familiar estável. João amou você desde o momento em que nasceu, André. Em todos os aspectos que importam, ele é seu pai. Mas a verdade é que não posso ter certeza. O timing. É possível que Ricardo Carvalho seja seu pai biológico. Carreguei este segredo por tanto tempo, protegendo você da incerteza, da dor potencial deste conhecimento. Mas você é um homem agora e merece a verdade, por mais complicada que possa ser. Sinto muito, André. Sinto muito pela dor que isso possa causar a você, pelas dúvidas que possa levantar. Por favor, saiba que meu amor por você nunca vacilou, nunca fraquejou. Você é meu filho, meu coração, independentemente da biologia. Espero que você possa me perdoar por esconder isso de você.
Espero que possa entender que cada escolha que fiz foi por amor. Por você, por Danilo, por nossa família. Com todo o meu amor. Sempre e para sempre, mãe. André deixou a carta cair de seus dedos entorpecidos, sua mente girando. A base de sua identidade, já abalada pela descoberta de Danilo, agora parecia desmoronar sob ele. Ele se levantou abruptamente, andando pelo escritório. Seus pensamentos um turbilhão caótico. João Holanda, o homem que ele idolatrava, o pai que ele se esforçara para orgulhar, poderia não ser seu pai, afinal. E este Ricardo Carvalho, um homem que ele nunca sequer ouvira falar, poderia ser seu pai biológico. Uma batida na porta assustou André de seus pensamentos tumultuados. "Entre", ele chamou apressadamente, enxugando os olhos. Danilo entrou, seu rosto gravado com preocupação. "André? A senhora Pereira disse que você estava aqui há horas. Está tudo bem?" André soltou uma risada amarga. "Bem? Não, Danilo. Nada está bem." Ele gesticulou para a carta na mesa. "Parece que nossa mãe tinha mais segredos do que imaginávamos." Danilo pegou a carta, seus olhos se arregalando enquanto lia. Quando terminou, ele olhou para André, sua expressão uma mistura de choque e simpatia. "André, eu não sei o que dizer." "O que há para dizer?" André respondeu, afundando em sua cadeira. "Nossas vidas inteiras, Danilo. A vida inteira dela. É como se cada verdade que pensávamos conhecer estivesse sendo desfeita." Danilo puxou uma cadeira, sentando-se em frente ao seu irmão. "Eu sei que é um choque, André. Acredite em mim, entendo como é ter seu senso de identidade posto em questão. Mas isso não muda quem você é." André balançou a cabeça, a frustração crescendo. "Não muda? O homem que eu pensava ser meu pai, o homem cuja aprovação eu busquei minha vida inteira, pode nem mesmo ser relacionado a mim. E este Ricardo Carvalho, quem sabe que tipo de homem ele era? E se eu herdei sua ética questionável junto com seu DNA?" "Ei", Danilo disse firmemente, inclinando-se para a frente. "Você não é definido por sua genética, André. Você é definido por suas escolhas, suas ações. O homem que você é hoje, isso é tudo você." André queria acreditar nas palavras de seu irmão, mas a dúvida o corroía. "Construí toda a minha vida tentando viver de acordo com o exemplo de João Holanda, para deixá-lo orgulhoso. Tudo foi baseado em uma mentira?" Danilo ficou quieto por um momento, considerando suas palavras cuidadosamente. "A carta da mãe dizia que João o amou desde o momento em que você nasceu, que ele escolheu ser seu pai. Isso não vale alguma coisa? Talvez até mais do que biologia?" As palavras atingiram André com força, forçando-o a confrontar verdades que ele vinha evitando. João Holanda esteve lá para cada joelho ralado, cada peça escolar, cada triunfo e fracasso. Ele moldou André no homem que ele era hoje. Importava se eles não compartilhavam DNA? "Não sei o que fazer com esta informação", André admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. "Devo tentar encontrar este Ricardo Carvalho? Devo confrontar João, papai, sobre isso? Ou devo apenas fingir que nunca li esta carta?" Danilo se recostou, sua expressão pensativa. "Não posso lhe dizer o que fazer, André, mas acho que a mãe queria que você soubesse a verdade, mesmo que fosse difícil. Ela confiou em você com esta informação. Talvez a questão não seja o que você deve fazer com ela, mas o que você quer fazer com ela." André assentiu lentamente, o caos em sua mente começando a se assentar em algo mais administrável. "Você está certo. Preciso de tempo para processar isso, para descobrir o que significa para mim, para nós. Seja o que for que você decida", Danilo disse, estendendo a mão para apertar o ombro de seu irmão. "Estou aqui. Estamos nisso juntos agora, lembra?" Pela primeira vez desde que leu a carta, André sentiu um lampejo de esperança. Ele não estava sozinho nisso. Ele tinha um irmão, um verdadeiro irmão, independentemente de quem seus pais pudessem ser. Enquanto as sombras da noite se alongavam, lançando o escritório em um brilho dourado e quente, André e Danilo sentaram-se juntos, conversando sobre as implicações das revelações de sua mãe. Eles compartilharam memórias de Elisa, montando um retrato mais complexo da mulher que havia moldado ambas as suas vidas de maneiras tão profundas. O caminho à frente era incerto,
repleto de decisões difíceis e potencial angústia. Mas enquanto André olhava para seu irmão, ele sentia uma força que não conhecia antes. O que quer que viesse a seguir, quaisquer verdades que pudessem descobrir, eles enfrentariam juntos. À medida que a noite caía sobre a baía de Guarapari, a mansão Rolanda permanecia em silêncio, suas paredes agora guardando mais um segredo. Mas dentro dessas paredes, dois irmãos haviam encontrado um novo entendimento, um vínculo mais profundo forjado nos fogos da história compartilhada e do apoio mútuo. André sabia que os próximos dias trariam desafios. Ele teria que decidir se iria buscar a verdade sobre Ricardo Carvalho, se confrontaria João com esta nova informação. Mas por enquanto, neste momento, ele se permitiu simplesmente ser grato pela família que tinha, complicada, inesperada e inestimável. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre a baía de Guarapari, enquanto André Holanda estava à janela de seu escritório, uma xícara de café fumegante na mão. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de emoções e revelações, cada dia trazendo novos desafios e alegrias inesperadas. Mas hoje parecia diferente. Hoje parecia o início de algo novo. Uma batida na porta tirou André de seus devaneios. "Entre!" ele chamou, já sabendo quem seria. Danilo entrou, parecendo mais arrumado do que André jamais o vira. As roupas gastas e a barba mal cuidada haviam desaparecido. Em seu lugar estava um homem que exalava confiança e propósito, vestido com uma camisa social impecável e calças bem passadas. "Pronto para o grande dia?" Danilo perguntou, uma mistura de empolgação e nervosismo em sua voz. André assentiu, colocando sua xícara de café. "Tão pronto quanto posso estar." "E você?" Danilo passou a mão pelo cabelo, um gesto que André aprendera a reconhecer como um sinal de ansiedade de seu irmão. "Acho que sim. É uma grande responsabilidade, sabe?" "Eu sei", André disse suavemente. "Mas não há ninguém em quem eu confiaria mais para liderar este projeto." O projeto em questão havia nascido de inúmeras conversas noturnas entre os irmãos, alimentadas pelo conhecimento em primeira mão de Danilo sobre a vida nas ruas e os recursos e experiência empresarial de André. Hoje era a inauguração do Centro Comunitário Rolanda, uma instalação multifacetada, projetada para fornecer apoio, educação e oportunidades para os residentes mais vulneráveis de Guarapari. Enquanto dirigiam para a cidade, André não pôde deixar de se maravilhar com o quanto as coisas haviam mudado. A investigação sobre o passado de Danilo não revelara nada além da confirmação de sua história, aprofundando a confiança entre os irmãos. As questões em torno da paternidade de André permaneciam não resolvidas. Ele decidira, por enquanto, valorizar o relacionamento que tinha com João Holanda, mantendo a porta aberta para explorar sua conexão com Ricardo Carvalho no futuro. O centro comunitário erguia-se orgulhosamente no que antes era uma parte negligenciada da cidade. O edifício, um antigo armazém, havia sido transformado em um espaço acolhedor, com um centro de treinamento profissional, uma clínica de saúde, uma creche e moradia temporária para os necessitados. Quando chegaram, André e Danilo foram recebidos por uma pequena multidão de voluntários, autoridades locais e membros da imprensa. A senhora Pereira também estava lá, radiante de orgulho, enquanto organizava um grupo de voluntários preparando refrescos. "Senhor Rolanda, senhor Fonseca", uma jovem repórter chamou correndo até eles com um microfone na mão. "Podem nos dizer o que inspirou este projeto?" André olhou para Danilo, comunicando-se silenciosamente. Danilo assentiu, dando um passo à frente para responder. "Este projeto foi inspirado pela crença de que todos merecem uma chance de construir uma vida melhor." Danilo começou, sua voz firme e confiante. "Eu já estive onde muitas das pessoas que esperamos ajudar estão agora. Sei como é se sentir sem esperança, pensar que não há saída. Mas também sei que com o apoio e as oportunidades certas, qualquer um pode dar a volta por cima." Enquanto Danilo continuava falando, delineando os programas e objetivos do centro, André sentiu uma onda de orgulho. Este era o homem que seu irmão sempre fora, sob as dificuldades e lutas. Compassivo, articulado e determinado a fazer a diferença.
A cerimônia de inauguração foi um borrão de discursos, aplausos e flashes de câmeras. Mas para André, o momento mais comovente veio depois que as multidões se dispersaram e os irmãos se encontraram sozinhos no saguão principal do centro. Dá para acreditar nisso? Danilo disse suavemente, olhando ao redor com admiração. Há alguns meses eu estava dormindo em becos. Agora você está mudando vidas. André completou, colocando uma mão no ombro de seu irmão, incluindo a minha. Danilo virou-se para ele, emoções passando por seu rosto. André, não sei se alguma vez agradeci adequadamente. Não apenas por isso, ele gesticulou ao redor do centro, mas por tudo, por acreditar em mim, por me dar a chance de fazer parte de uma família novamente. André sentiu um nó se formar em sua garganta. Você não precisa me agradecer, Danilo. Se é para agradecer alguém, eu deveria agradecer a você. Você me mostrou o que realmente importa na vida. Você me ajudou a me tornar um homem melhor. Os irmãos se abraçaram. Anos de solidão e conexões perdidas se dissolvendo no calor de seu propósito compartilhado e do vínculo recém-descoberto. Quando se separaram, enxugando os olhos e rindo de sua própria emotividade, uma comoção na entrada chamou sua atenção. Um grupo de pessoas estava entrando. Os primeiros clientes do centro, vindo em busca de ajuda e esperança. Danilo endireitou os ombros, uma expressão de determinação se fixando em seu rosto. Bem, irmão mais velho, vamos ao trabalho? André assentiu, sentindo uma sensação de acerto se instalar sobre ele. Vamos lá. Enquanto se moviam para cumprimentar os recém-chegados, André viu uma foto emoldurada na parede, uma imagem de Elisa Holanda sorrindo calorosamente. Tinha sido ideia de Danilo incluí-la, uma homenagem à mulher cujas escolhas e sacrifícios haviam posto tudo isso em movimento. Olhando para o rosto de sua mãe, André sentiu uma sensação de paz. Quaisquer que fossem os segredos que o passado guardava, quaisquer que fossem os desafios que o futuro pudesse trazer, ele sabia que ele e Danilo estavam vivendo o legado de Elisa da melhor maneira possível, criando uma família de sua própria escolha e estendendo esse sentimento de pertencimento a outros necessitados. O Centro Comunitário Holanda fervilhava de atividade, cheio dos sons de esperança e novos começos. Enquanto André e Danilo trabalhavam lado a lado, cumprimentando pessoas, oferecendo assistência e vendo o impacto imediato de seus esforços, ambos os homens sentiram uma profunda sensação de realização. Isso era mais do que caridade ou penitência. Era um novo capítulo em suas vidas, uma maneira de honrar a memória de sua mãe e forjar um futuro construído sobre compaixão, compreensão e o vínculo inquebrantável da irmandade. À medida que o dia avançava, André se pegou observando Danilo em seu elemento, confortando uma mãe angustiada, oferecendo encorajamento a um candidato a emprego, explicando pacientemente os recursos a um senhor idoso. Nesses momentos, André via não apenas seu irmão, mas um reflexo da bondade de sua mãe e da resiliência compartilhada por ambos. O sol estava se pondo sobre a baía de Guarapari quando os irmãos finalmente fecharam o centro para o dia. Exaustos, mas exultantes, eles ficaram de pé nos degraus, olhando para a cidade que havia sido transformada para sempre por seus esforços. Sabe, André disse, quebrando o silêncio confortável, a mãe ficaria orgulhosa de nós. Danilo assentiu, um sorriso suave brincando em seus lábios. Sim, acho que ela ficaria. Embora eu tenha a sensação de que ela nos guiou o tempo todo. Enquanto caminhavam até o carro, as primeiras estrelas começando a piscar no céu crepuscular, André sentiu uma sensação de completude que nunca conhecera antes. O vazio deixado pela morte de sua mãe, a solidão que o atormentara por anos, tudo estava sendo preenchido por algo maior do que ele poderia ter imaginado. Ele havia encontrado não apenas um irmão, mas um propósito. Não apenas uma família, mas uma comunidade. O legado de silêncio que havia moldado tanto de suas vidas havia sido transformado em um legado de esperança, tocando vidas muito além das suas próprias. Enquanto Guarapari desaparecia no espelho retrovisor, a mansão Holanda surgindo à frente, André sabia que enquanto um capítulo de sua história estava terminando, outro estava apenas começando. Quaisquer que fossem os desafios que estivessem por vir,
Quaisquer segredos que o passado ainda pudesse guardar, ele e Danilo os enfrentariam juntos, como irmãos, como parceiros, como família. O carro serpenteava pela entrada familiar, as luzes da mansão, um farol na escuridão crescente. Mas para André, o lar não era mais apenas esta casa grandiosa. O lar era a compreensão nos olhos de Danilo, o propósito compartilhado em seus corações e o conhecimento de que o amor de sua mãe os havia guiado até este momento. Ao entrarem na luz quente do saguão, André sentiu uma profunda sensação de gratidão o envolver, pelo irmão que encontrara, pelas verdades que enfrentara e pelo futuro que estavam construindo, não apenas para si mesmos, mas para toda Guarapari. O legado de silêncio havia sido quebrado, substituído por uma sinfonia de esperança, compaixão e o poder duradouro da família, tanto dada quanto escolhida.